Olá, bem-vindo ao Ouça e Saber Podcast, uma iniciativa do curso de Filosofia da Universidade de Passo Fundo, construído e pensado pelo projeto de extensão Arqué, com o objetivo de popularizar e descomplicar o pensamento filosófico, por meio da discussão de temas de interesse geral. Nossos episódios são gravados nos estúdios da Faculdade de Artes e Comunicação, do Campus 1 da Universidade de Passo Fundo. O programa funciona no seguinte formato: definiremos um tema específico para cada episódio e traremos convidados para nos ajudar na problematização. Eu sou o Tatiel Zart. Eu sou o Andrei Lodea. E nesse episódio o tema será o papel das humanidades no fortalecimento da democracia. Estamos recebendo no estúdio o professor Miguel Rosseto, que vai falar sobre esse tema tão importante. Andrei, por favor, apresenta pra gente quem é o nosso convidado. O professor Miguel Rosseto é professor dos cursos de Filosofia e Pedagogia e da área de Ética e Conhecimento da Universidade de Passo Fundo. Ministra as disciplinas de Ontologia e Filosofia da Educação. Tudo bem, Miguel? Como que está? Bem. Tudo tranquilo? Bem. Super bem. E com vocês? Melhor com a sua participação aqui nesse... Que ótimo. Muito bem, a proposta hoje é a gente discutir dois temas que, de uma maneira geral, estão relacionados, e a gente queria fazer e lançar para você um primeiro questionamento, né, como é meio natural aqui do nosso programa. Que relação existe entre humanidades e a democracia? Bom, Andrei, essa relação é uma relação histórica, ela não data de hoje, e ela é uma relação muito estreita. Eu diria que, de maneira geral, não existe uma democracia com qualquer estabilidade, com qualquer constância, se não houver as humanidades. As humanidades são decisivas para a existência da democracia, em outras palavras, né? Porque, como pano de fundo dessa ideia, nós temos o seguinte: a legitimidade dessa democracia, ela só acontece à medida em que o cidadão que participa dela esteja preparado para atuar democraticamente. Sem essa atuação democrática do cidadão, a democracia em si não se garante. Ela não tem vida própria, né? Ela não tem vida própria só como sistema. Ela precisa ser entendida como modo de vida. E eu acho que aí está o ponto fundamental para a existência democrática, da democracia, de uma sociedade democrática, né? É que a democracia seja entendida como forma de vida e não somente como sistema político, por exemplo. Você fala, por exemplo, na ideia de estar preparado, né? O que seria estar preparado para ser um cidadão? Para ser um cidadão democrático. Isso. A preparação, ela nos traz à tona aqui um outro tema que é muito caro para todos nós, né? Para mim também é muito caro esse tema, que é o tema da educação, da formação humana, né? E aqui eu não falo da educação só escolar, né? Estou falando da formação humana de modo geral, mas claro que tem um impacto direto nas instituições de ensino, seja da educação básica, seja do ensino superior, né? Estar preparado implica no cidadão desenvolver algumas capacidades para atuar nesse mundo, para atuar na vida dele e na vida dos outros, né? Então, preparar as suas capacidades, desenvolver as suas capacidades. É nisso que implica, né, o estar preparado. Agora, a pergunta que nós podemos nos fazer é: que capacidades são essas? Né? Acho que a gente precisa evoluir para isso. No sentido, não seriam somente capacidades técnicas. Se você entra, por exemplo, numa universidade, você vai ter uma formação específica, mas aí você não desenvolve apenas uma formação técnica para uma habilidade só naquela área. Você tem uma formação humana mais complexa, né, que não se envolve somente nesse elemento, que é mais ou menos por aí, nesse sentido. Sim. Com certeza. A formação humana, para ela ter qualquer perspectiva de integralidade, né, ela precisa formar o cidadão para além de uma formação técnico-profissional, né? Isso implica em nós termos um sistema educacional, né, instituído nas sociedades, que eles estejam em condições de fomentar no indivíduo, no sujeito, no aluno, né, competências para além da atuação de aplicação de um método,
de desenvolvimento de algum sistema, de operação de alguma coisa, né? Que são habilidades importantes, né? Que é uma parte da formação importante, porque afinal de contas nós vivemos uma sociedade em que o trabalho é uma forma de garantir a subsistência da vida, né? E de forma alguma nós estamos dizendo que isso não deveria acontecer, não é isso, né? O grande problema é a redução de uma concepção de formação a esses aspectos formativos. É importante o ser humano compreender a diferença do profissional do indivíduo em sociedade, porque não é a mesma coisa. A gente em sociedade não é o professor, não é o médico, não é o engenheiro. Exatamente. Eu acho que é nessa lógica, né? De que o projeto formativo de uma nação, de um país, de um estado, né? E eu acho que entra uma problemática social atual, né? Muito delicada de lidar, em que o Estado não pode abrir mão do projeto de nação, né? Na medida em que os nossos governantes abrem mão de um projeto formativo, ele está abrindo mão de uma perspectiva de futuro dos seus cidadãos, né? Coletivas, nessa perspectiva que tu fala, Tatiana, né? E, então, esse é um problema que nós vivemos hoje, né? Em que medida os nossos governantes estão realmente a fim de assumir uma proposta de formação de toda a nação, né? Que vá para além do desenvolvimento econômico, mas que atinja uma perspectiva moral, né? De uma solidariedade, de uma vida solidária, né? De uma vida com condições de entender e de se colocar no lugar do outro, né? Porque a grande tendência que nós temos hoje da formação, e isso não é culpa especificamente das instituições, é culpa de um projeto político, social maior, né? Mas nós nos formarmos para garantirmos a nossa subsistência, a nossa vida, o meu indivíduo, o meu sucesso, né? Então, o meu sucesso está muito em voga, né? Se eu garantir o meu sucesso, eu estou realizado na minha vida. A pergunta é, de fato isso é suficiente? Garantir o meu sucesso, né? Acho que as escolas são o espaço, né, os espaços, os lugares que poderiam romper com esse tipo de pensamento, reduzido do sujeito, né, do sujeito que olha somente para si mesmo e não consegue ter um mínimo de alteridade, né? A questão dessa visão de sucesso ela é muito singular também de cada indivíduo, né, professor? E de cada época, eu diria. De cada época, Uhum. exatamente. E esse parâmetro de sucesso de cada país geralmente é medido pela uma visão econômica. Então, professor, só para a gente esclarecer, um país em ascensão econômica, ele também é reflexo da qualidade de vida das pessoas ou uma coisa é independente da outra? É muito boa a tua pergunta, Tiago. Não é necessário, né? Tem uma filósofa norte-americana chamada Martha Nussbaum, que ela dedicou boa parte das suas pesquisas a essa temática, né? E em demonstrar que o desenvolvimento econômico de uma nação ela não é necessariamente a ampliação, né, da igualdade social, né? Às vezes, muito pelo contrário. É justamente o aumento da desigualdade social que garante o desenvolvimento econômico de uma nação. Então, ela tem duas expressões que ela usa, né? De um lado, um paradigma do desenvolvimento econômico, né? E do outro lado, o que ela chama de paradigma de desenvolvimento humano, né? Então, os dois não andam juntos necessariamente, né? E aí que está o grande risco. Porque na medida em que nós olhamos para uma nação e nós olhamos que ela tem um belo desenvolvimento econômico, podemos nos ludibriar, né? E por isso é importante a tua pergunta, nos ludibriar com a ideia de que essa nação e de que todos os seus cidadãos são sujeitos de sucesso, né, dessa perspectiva. Sujeitos bem realizados, bem atendidos, né, comprometidos, envolvidos, dentro de uma perspectiva solidária, de acolhimento do outro, de respeito, de valorização das suas necessidades e assim por diante, que são bem atendidos, né, dessa forma. Mas não é necessariamente, às vezes pelo contrário, né? Inclusive, países com alto desenvolvimento econômico têm geralmente alto índice de suicídios também, né? O ser humano não consegue construir sua própria identidade, se compreender dentro daquela estrutura, né, professor? Há uma cobrança, né, muito grande em cima do indivíduo, né? E o indivíduo precisa dar conta por ele mesmo, né? Hoje tem alguns autores, como o Laval, que ele discute muito essa perspectiva de que o sujeito contemporâneo é um sujeito preocupado demasiadamente com a gestão de si mesmo. E isso é colocado como um aspecto muito positivo pelo capitalismo contemporâneo, né? De que o sujeito é livre porque ele pode gestar a si mesmo,
né? Então, nós viramos quase que uns brutalizadores de si mesmos, né? Porque a gente pretende um alto rendimento. Eu pretendo ter um alto rendimento no mercado. E o mercado me valoriza pelo alto rendimento que eu tenho. Enquanto mais eu desenvolver as minhas habilidades para atender aquilo que o mercado pede e em contrapartida eu ascendo socialmente, essa gestão vira uma doença. Ela é doentia. Porque ela faz com que a gente entre em problemas existenciais, no final das contas, pela pressão que nós vivemos. Então, alguns que conseguem desenvolver isso, de repente atingem um status interessante na sociedade e acabam sustentando e defendendo esse modelo social. Mas outros acabam tendo problemas até o ponto de um suicídio, por exemplo, né? Porque a gestão de si mesmo, ela tem que dar certo. Porque se ela der errado, eu me frustro e eu entro em problemas existenciais, né, de forma geral. De uma maneira geral, a sociedade sempre foi pautada por essa ideia da produtividade, né? Você chega em um determinado momento da sua vida em que você já não tem mais tempo para poder pensar em si, para poder formar um senso crítico a respeito da sua realidade, da sociedade que você vive, né? A gente percebe na universidade jovens chegando na universidade com 16 anos, né? Que é aquele conceito... E já estão ali com um objetivo traçado do que eles querem, né? Eles pensam do que eles estão querendo. Mas será que essa prematuridade, assim, de já inserção no mercado de trabalho, nessa ideia de produtividade, isso não é o reflexo dessa falta de comprometimento da educação das humanidades ou da pouca valorização das humanidades na formação do indivíduo? Só complementando a questão que o André levantou, essa ideia do senso comum de você vai ter tempo para descansar quando morrer, que ela é reforçada muitas vezes para as pessoas, que não, agora é o momento de você sacrificar a sua saúde, sacrificar a sua vida, seu lazer. Você é jovem, jovem, tá com... Aproveite que você tem fôlego agora para sacrificar tudo isso, né? O senso comum reforça muito disso, né, professor? Claro, verdade. De maneira geral, nós poderíamos dizer que a geração é preparada para a geração de todas os nossos alunos, desde a educação básica ao final do ensino superior, de repente poderíamos pensar mais adiante ainda, tem uma perspectiva que domina os seus objetivos e suas metas de futuro, que é a geração de renda, né? Eu preciso gerar renda, né? Essa geração de renda, ela pode ser corruptiva, né, do sujeito, né? Porque a exigência de uma produtividade exagerada, ela faz com que, e aí é um risco que a gente corre, né, que nos esqueçamos do si mesmo, né? Do si mesmo enquanto um sujeito que ele não se constitui na sua individualidade, que ele se constitui no coletivo, né? E essa pressão é que ela estabelece uma corrupção do sujeito. Se torna o trabalho, se torna só uma engrenagem de toda a máquina. É por isso que um autor brasileiro chamado Vitor Paro, ele, em uma de suas obras, ele diz assim, ele acusa, né, as famílias. Qual é a família que coloca o seu filho, mesmo que no início da educação básica, com o objetivo de ser melhor cidadão? Tem alguma família, algum pai, alguma mãe que leva o seu filho todo dia para a escola com o objetivo de que ele se torne melhor cidadão? Ou já na mente dessas pequenas crianças que estão indo lá na educação infantil, com 5 aninhos, 6 aninhos no primeiro ano, já estão pensando em ser profissionais, excelentes profissionais com geração de renda. Então, por exemplo, cada vez mais cedo eu penso em colocar o meu filho na aula de inglês. Eu não estou criticando a aula de inglês de forma alguma, né? Mas eu penso já eu construo uma mentalidade de que o meu filho precisa se preparar para o mercado. Por que tão cedo, né? Porque, claro, a criança tem uma capacidade cognitiva de aprendizagem muito maior do que quando a gente está lá no final da nossa vida, né? Chega a ser até cruel, me parece, com as crianças, quando a criança está absolutamente dominada a desejar ser o que o outro deseja que você seja, né? Quer dizer, os pais passam a desejar para a criança o que elas devem desejar ser, né? Então, já de antemão, nós tiramos algumas coisas dos desejos das crianças, né? E cada pai, dentro da sua estrutura, já tira algumas coisas, né? Então, meu filho, tu não vai fazer tal coisa porque isso aí não dá certo, né? Tu não vai ter um futuro legal, né? Vai fazer outra coisa, né? Mas isso não pode.
Então, quando eu já excluo algumas coisas, eu já delimito para a criança alguns caminhos, né? É claro que os pais, no fundo, não estamos só criticando os pais, né? Os pais têm uma preocupação com seus filhos, que ela é legítima, né? Nós estamos aqui criticando um reducionismo da perspectiva da realização pessoal. Acho que esse é o ponto final da nossa conversa, né? Sim. Que capacidades o cidadão ele deveria de ter para conseguir conviver em uma democracia de uma maneira harmoniosa, de uma maneira civilizada? Sim. Andrei, eu vou fazer uso aqui da Nussbaum, né? Que ela aponta 3 características imprescindíveis, né? Elas são as mínimas necessárias para viver em democracia. O cidadão precisa desenvolvê-las. Uma delas é a capacidade imaginativa. O que ela quer dizer com isso, né? Que é a capacidade do sujeito se colocar no lugar do outro, ter compaixão, né? À medida em que o sujeito consegue imaginar a experiência do outro, ele começa a pensar também sempre considerando o outro, porque ele passa a sentir a necessidade do outro. Essa é uma das características importantes, capacidade imaginativa. A outra capacidade é a noção, a compreensão de que eu sou um cidadão do mundo. Eu preciso ter empatia pelo outro, porque eu consigo romper, e eu passo a ter empatia com o outro, porque eu consigo romper com as minhas fronteiras. Na medida em que nós reduzimos toda a nossa forma de pensar, todo o nosso esforço e toda a nossa vida somente para sustentar o modo de vida aqui do nosso grupo, do nosso clã, da nossa nação, da nossa sociedade, do nosso estado, etc., eu me fecho para as necessidades do mundo. E eu estou no mundo, né? Estou no mundo. E esse mundo, ele não é isolado, né? Ele pertence a outros pertencem a você. Então, à medida em que o cidadão desenvolve essa essa capacidade, né, de se ver como cidadão do mundo, ele amplia os seus horizontes de pensamento, né? E, por último, o pensamento crítico, né? Porque sem o pensamento crítico eu também não consigo romper com aquilo que a tradição, como nós citávamos aí de Sócrates, né? Com aquilo que a tradição nos impõe para as nossas formas de vida. Então, são essas 3 perspectivas iniciais que a Martha Nussbaum coloca como imprescindíveis. E essa ideia da preocupação com as humanidades, ela sempre foi uma pauta, assim, ao menos na filosofia, a gente sempre se preocupou em sempre zelar por essa ideia de que as humanidades, elas são importantes na formação dos sujeitos. E isso desde da Grécia Antiga, se a gente pegar, né, o exemplo lá do Sócrates, né? Então, ele foi condenado porque, qual que era a ideia? Ele foi condenado por... corromper os jovens. Corromper a juventude, né? Quer dizer, E é interessante porque essa leitura social que a própria Martha Nussbaum faz, ela também se apoia numa perspectiva filosófica, né? Da perspectiva conceitual filosófica, e eu acho que é interessante que nós conseguimos compreender melhor essa crítica, ou construir melhor essa crítica, se nós olharmos para o mundo da filosofia. E eu acho que o início da filosofia, lá o berço da filosofia na Grécia Antiga, especialmente com um filósofo que nos sempre é muito ilustrativo, que é o Sócrates, ele pode contribuir para a gente ter um olhar mais límpido sobre os problemas sociais atuais, né? Também na Grécia Antiga, a educação, de maneira geral, ela estava voltada para a assimilação de valores tradicionais, né? O Sócrates, na época, ele tem um comportamento subversivo, né, desse ponto de vista, porque a racionalidade socrática, ela se ocupa em questionar justamente aquilo que é mais arraigado na tradição, aquilo que está mais sedimentado, né? Então, a racionalidade socrática, ela não aceita a autoridade da tradição, né? A tradição, enquanto um modelo autoritário, é que era questionado por Sócrates, né? E nós poderíamos, inclusive, dizer o seguinte, né, Andrei e Tatiel, que as instituições de ensino, os sistemas de ensino, de maneira geral, e especialmente as universidades, como centros de produção do conhecimento, veja o que é a universidade. A universidade é justamente o espaço em que eu me desafio, enquanto estudante, a romper com aquilo que está estabelecido, né? Porque senão, enquanto produção do conhecimento, ela não existiria, se não tivesse esse mecanismo como pressuposto, né?
Pois é, o Sócrates também tinha esse mecanismo como pressuposto, né? Então, na mesma medida em que o Sócrates, lá na época, era acusado de corromper a juventude, quem sabe as nossas universidades hoje são acusadas de corromper os nossos jovens, né? Quer dizer, poxa, se eu, né, de maneira geral, e as falas do senso comum, se a universidade não servir para preparar, para dar um bom lugar futuro para os nossos filhos, por que eu vou colocar meu filho lá, né? Então, é esse pensamento reducionista e mesquinho é que nós vimos pairar como crítica aos centros universitários. Então, o Sócrates ele tinha um desejo de pensamento livre, né? E a universidade, legitimamente, sem esse espaço de pensamento livre, ela perde sentido, né? Ela deixa de existir, né? Então, acho que essa é um pouco a perspectiva histórica, né? Até porque é uma questão, a estrutura de universidade, uma das propostas, quando elas foram pensadas aqui no Brasil, era a construção de uma nação, né? E aí ela passou por inúmeros processos de ditaduras, né? Nós chegamos agora também com, novamente, uma ideia recente também de universidade, né? Que promove essa democracia, essa formação, que eu diria... não sei se eu posso pensar dessa forma, né? Mas integral do cidadão, né? E aí, pensando no sentido do nosso programa, né? No programa Ouse Saber, né? No podcast, né? O que seria o nosso desejo, assim, enquanto ousar saber, né? Para o nosso ouvinte que está ali escutando esse programa, né? O que seria o desafio nosso enquanto uma atitude de pensar o papel das humanidades, né, no fortalecimento das democracias? Como que você poderia dar uma pincelada, né? Não, mas é muito interessante, né, André? Essa ideia esse mote, né? Ouse saber. Porque, veja, ainda pensando no Sócrates, né? Depois de chegar a essa ideia final. O Sócrates, ele tem alguns antecessores a ele, né? Que são vários, mas nós poderíamos citar alguns como exemplos de filósofos da época que eles não tinham um pensamento democrático como Sócrates tinha, né? Nem do ponto de vista da aprendizagem, uma aprendizagem democrática, né? Eu vou citar 3 aqui como exemplo disso, né? Um deles, que é muito conhecido na área da filosofia, chamado Parmênides, né? Parmênides, ele dizia que todo o conhecimento, todo o saber dele vinha de uma deusa, né? De uma deusa. E era uma deusa que tinha as chaves da justiça, né? Da justiça. Então, veja. Poderosa, né? Então, Parmênides, ele acreditava que ele, enquanto esse sujeito, essa pessoa, esse indivíduo que conversava com a deusa, como possuidor daquele conhecimento divino, né? Então, ele criticava quem era do senso comum, etc., que era um conhecimento pífio e que o conhecimento dele era o conhecimento que tinha sentido, né? Junto, contemporâneo a ele, Heráclito, né? Heráclito também era um sujeito que ele escreveu pequenas máximas, né? Pequenos aforismos e nada explicativos, né? Nada explicativos, quer dizer, bem eruditos, né? Do mesmo modo, ele questionava e duvidava que existia saber com as classes, com o senso comum, né? Com o vulgo, e inclusive ele se distanciou e foi morar nas florestas, né? Para não socializar, para não fazer com que o conhecimento dele descesse, né, a um patamar de descrédito e poderia se aproximar do vulgo, seria isso, né? Então, é outro exemplo de alguém que colocava a aprendizagem ou as relações humanas, né, de um ponto de vista nada democrático. Sim. Né? E aí, no terceiro, nós poderíamos citar Pitágoras, né, como alguém que se considerava um mestre sábio, prodigioso, né, e que tinha um conhecimento em comum, e inclusive formou grupos, né, grupinhos fechados, grupinhos secretos, né, que eles faziam votos de silêncio para não disseminar o saber a todos, mas ao mesmo tempo garantir a perpetuidade daquele saber mais verdadeiro que ele se dizia possuir. Quer dizer, não havia, antes de Sócrates, uma perspectiva aberta, democrática aberta. O Sócrates precisou abrir um caminho, né, dentro da filosofia em especial, para mostrar que há ali uma perspectiva interessante da forma de aprender, de se relacionar, que é uma perspectiva democrática. Não sei se eu estou sendo claro no que eu estou falando, né? Então, o Sócrates ousou saber.
E não ousou saber só consigo mesmo, de uma forma solipsista, né, individualista. Ele ousou saber com o outro. E eu acho que esse é o nosso desafio. Nós estamos pensando aqui a formação para uma vida em democracia. Né? E ousar saber é ousar saber com o outro. Então, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. A gente pode socializar um pouco essa ideia, discutir, abrir horizontes. Eu acho que essa é a perspectiva para uma formação e para uma vida em democracia. Né? Então, você veja o seguinte, a filosofia, até esses filósofos que eu dizia agora, que eu citava, os 3 como exemplos, a filosofia era distante do povo. Ela era abstrata. Ela era algo que, nós poderíamos dizer, estava lá no céu, estava nas alturas. Né? O Sócrates, ele teve um papel muito importante, que foi trazer a filosofia do céu para a terra. Né? Ele abraça, pega a filosofia e puxa para o nosso modo de vida. É isso que eu estou dizendo quando iniciamos a nossa conversa, que eu dizia assim, que a democracia precisa ser entendida como modo de vida, não só como sistema. Nós precisamos puxar a democracia para a nossa forma de vida, nas pequenas instâncias no nosso modo de se relacionar e não deixar só para os sistemas políticos, né? Então, puxá-la do céu para a terra, né? Eu acho que esse é o nosso desafio. Então, a filosofia passou a ser analisada como modelo crítico, né? Dos acontecimentos e das ideias atuais. Só complementar a ideia que o professor passou agora para a gente, o propósito do podcast é justamente esse, a gente não ficar conversando entre comuns, entre estudantes de filosofia, só com pessoas que estão no ensino médio, estudando para vestibular, mas sim ser algo acessível para toda a comunidade. E ainda dentro disso, para encerrar o episódio de hoje, Andrei. Para encerrar o nosso episódio de hoje, a gente vai lançar a seguinte pergunta para vocês. Em que medida o sentido de sua vida é realmente dependente de sua satisfação econômica? Ouse saber.